Olá, pessoal. Sou a professora Adriane, professora da disciplina de Ciências. Estou aqui, neste primeiro vídeo, primeiramente para desejar boas-vindas para vocês, para os alunos novos, para os alunos que já me conhecem. Eu quero dizer que estou muito feliz de estar este ano novamente, trabalhando aqui no CMCB e dizer que é, eu ficarei responsável pelas videoaulas que serão postadas na Wake com relação às turmas do sétimo ano. Tanto os meninos do sétimo ano da manhã, como os meninos do sétimo ano da tarde, que são meus alunos de fato, né? Aos meninos do sétimo ano da manhã, deixo aqui meu abraço, meu oi, né? Foram meus alunos no ano passado, no sexto ano, e eu estou muito feliz e satisfeita de vê-los aí no sétimo ano, né? Brilhando. Sem mais delongas, sem mais enrolação, nós vamos começar, nosso conteúdo de ciências. Gente, a gente vai falar hoje sobre uma parte das ciências que fala sobre ecossistemas brasileiros, tá? Mas antes de a gente falar sobre ecossistemas brasileiros, de fato, quais são os ecossistemas, Nós vamos avaliar essas duas imagens, né? Essa primeira imagem, ela, óbvio, é evidente, que se trata de uma imagem de um ambiente, o quê? Aquático, onde a gente pode ver tartaruga, peixe, a água, os corais. E aqui, nessa outra imagem, nós estamos vendo um ambiente que ele é o quê? Mais seco, né? Um ambiente que nós chamamos de ambiente terrestre, né? Por quê? Porque nós estamos vendo a presença aqui do solo, das árvores. E aí, esses dois ambientes que são diversos, que são diferentes, com características diversas, são ambientes que eles comungam, ou seja, eles compartilham, de dois fatores. Tanto no ambiente aquático como no ambiente terrestre, nós podemos falar que eles são formados por dois fatores. Fatores bióticos e fatores abióticos, tá? Então, quando a gente fala desses ecossistemas, que eles são dessas duas imagens que eu mostrei para vocês, que fala dessas duas regiões distintas, mas que possuem características que compartilham. Então, quando se analisam os diferentes tipos de ambiente, tanto terrestre quanto aquáticos, que foi o que a gente acabou de fazer, percebe-se que há grande interação entre os vários organismos que ali vivem, e entre eles e os fatores não vivos do meio, ou seja, os fatores abióticos. A palavra abiótico significa sem vida. São exemplos o ar, a água, o solo, a temperatura e a luz. Os fatores bióticos referem-se aos seres vivos, ou seja, aos fatores biológicos. Então, nesses dois ambientes, como eu falei, a gente tem fator abiótico e fator biótico. O que são esses fatores? Os fatores abióticos são aqueles fatores que não têm vida. Então, é a luz solar, é a temperatura, é o pH, é o ar atmosférico, é o solo, Como vocês podem observar aqui, a chuva, umidade, os minerais. Então, tudo isso aqui são fatores abióticos, eles não têm vida, mas eles fazem parte e são importantes para o ambiente funcionar. E os fatores bióticos, professora? Os fatores bióticos são aqueles fatores que têm vida, são os seres vivos, como bactéria, fungo, plantas, os animais, de toda maneira. A junção desses fatores bióticos com os fatores abióticos, a gente vai falar de ecossistemas. Então, quando a gente tem a junção desses fatores, nós podemos dizer que ali naquele determinado local nós temos um ecossistema. Dando continuidade, a gente agora vai falar sobre os níveis de organização. Então, cada um de vocês é um organismo. Eu sou um organismo, E cada um de vocês é um organismo. O organismo, ele é a unidade fundamental da ecologia, ou seja, das relações do ecossistema, do meio ambiente, E o organismo ele vai estar responsável aí pela reprodução e pela sobrevivência. Quando eu tenho um conjunto de organismos, de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma mesma área, nós dizemos que
Isso é uma população. Então, quando vocês estão dentro da sala de aula, só vocês, né, e os coleguinhas, e não tem mais nenhum outro tipo de ser vivo, né, nós dizemos que ali, naquele exato momento, nós estamos tendo uma população de seres humanos, né? Por quê? Porque são seres vivos da mesma espécie, né, ali, compartilhando um mesmo local. Quando a gente tem um conjunto de populações que vivem em uma mesma área e interagem entre si, nós estamos diante de uma comunidade. Agora, então, vocês imaginem um lago. Nesse lago vai ter o quê? Vai ter um sapo, vai ter jacaré, vai ter árvore, né? Vai ter cobra, pode ter cobra. Então, o que eu tô falando para vocês aqui são diferentes espécies de animais. Não são animais da mesma espécie, são animais de diferentes espécies. E aí, o que que acontece? Quando a gente tem esses animais de diferentes espécies vivendo ali dentro de um local, de uma determinada área, a gente está falando de quê? De uma comunidade, ok? E aí, gente, a gente vai formar os ecossistemas. Então, o que que é o ecossistema? Né? O ecossistema é o conjunto formado pela interação entre os membros da comunidade com os fatores abióticos do ambiente. Agora, então, imaginem, né? Aí uma floresta. Nessa floresta vocês vão ver que a gente vai ter cobra, né? A gente vai ter onça, a gente vai ter macaco, a gente vai ter diversos tipos de aves e além disso, a gente vai ter o solo, a gente vai ter o rio, né? A gente vai ter a incidência solar, né? A gente vai ter temperatura. Então, todos esses fatores, quando estão juntos já nesse determinado local, nós estamos falando de quê? De ecossistema. E a biosfera, né, é o conjunto de todas as regiões do planeta com os seres vivos, tá bom? Então, aí nós temos esses conceitos importantes, vocês devem aprender para saber fazer essa associação do que é um organismo, do que é uma população, do que é uma comunidade, um ecossistema e a biosfera, ok? Esses são os níveis de organização. E aí, gente, nós vamos falar agora sobre os biomas, tá? Então, os biomas nós temos 6 biomas que são classificados de acordo com o IBGE. Professor, o que que é um bioma, né? Um bioma é quando a gente tem ali em uma determinada área, e quando eu falo determinada área, é uma área delimitada, é de uma extensão territorial, né? 100 quilômetros, 200 quilômetros, 1.000 quilômetros. Naquela faixa ali, nós temos características climáticas é, parecidas, né? Nós temos espécies de animais e espécies de plantas que sobrevivem só ali naquele determinado, né, daquela determinada extensão territorial, com as condições climáticas que naquela determinada extensão territorial ela apresenta. Então, quando a gente fala de bioma, a gente fala disso, tá? E, de acordo com o IBGE, gente, ele é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é um órgão responsável por fazer esses estudos, por fazer essas análises, tá? E ele determinou que o Brasil, ele tem 6 biomas. Quais são eles, né? Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Amazônia, Mata dos Cocais, tá? E aí, agora no mapa, vocês podem estar observando onde que se localiza, né? Aí, mais ou menos, esses biomas. Então, o bioma Amazônia, ele se localiza mais ali na região norte, né? A sua maior parte. O bioma Cerrado se localiza mais aqui nos estados do Maranhão, né? Tocantins. O bioma da Caatinga, mais nessas regiões aqui, Fortaleza, ou Fortaleza é a capital, né? Ceará, Piauí, Pernambuco, Bahia, né? Mata Atlântica também está por aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pampa, no Rio Grande do Sul, Pantanal, né? Mato Grosso do Sul, que fica por aqui. E a Mata Atlântica, ela, na verdade, gente, ela tem uma quantidade muito significativa, muito alta nas regiões do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Mas ela se estende por toda a faixa litorânea do Brasil, como vocês podem ver, ó. Toda a faixa litorânea do Brasil a gente vai encontrar o quê?
o bioma Mata Atlântica. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um desses biomas, né, suas características. Quando a gente fala do bioma Amazônia, né, a gente está falando que a Amazônia ela é a maior floresta tropical do mundo e é o bioma que abriga a maior diversidade de espécies, reunindo quase 25% de todas as espécies conhecidas dos seres vivos. A maior parte da extensão da Amazônia encontra-se no território brasileiro, mas ela se estende por mais de 8 países da América do Sul. Então, gente, é importante vocês saberem que não é só o Brasil que tem a Amazônia, tá? O bioma Amazônia, né? Esse bioma ele se estende para outros países, só que a maior parte territorial dele se encontra no nosso país. O clima do bioma Amazônia, ele é quente e úmido durante o ano todo, né? E aí ele vai ter os tipos de mata, que são chamadas de matas de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Quando a gente fala de matas de igapó, são aquelas matas que sempre estão ali alagadas, né? Dentro da água. Quando a gente fala de mata de várzea, a gente está falando de uma mata em que ela é uma mata de transição. O rio, quando ele está cheio, ela fica alagada, mas quando o rio seca, né, quando ele está no período de seca, o que acontece? Essa mata fica o quê? Sem ter água, sem ser alagada. E as matas de terra firme são aquelas que nunca são alagadas, preenchidas por água, tá? Aqui eu trouxe para vocês algumas espécies endêmicas do bioma Amazônia. Quando eu falo endêmica, quer dizer o quê, professora? Eu nunca ouvi esse termo. Quando a gente fala endêmica, a gente está falando de espécies que são encontradas apenas ali naquela determinada região, daquela determinada localidade, tá bom? Então, se eu falo de uma espécie que só existe em Timor, quer dizer que essa espécie é o quê? Endêmica de Timor, tá bom? Aqui é a imagem, né, da Amazônia, né? A gente sabe que ela é uma das maiores florestas do mundo. A copa das árvores são fechadas, né? Fazendo com que a gente tenha essa visão aí de mata fechada, né? Da parte de cima. Temos aí um tucano, né? A onça e o quê? A sucuri, né? A famosa sucuri. Vamos falar agora do bioma da Mata Atlântica. Né? A Mata Atlântica, como eu falei para vocês, ela é presente na costa brasileira, né? É um bioma que sofreu desmatamento. Um dos biomas que mais sofreram desmatamento foi esse bioma. Então, gente, é um bioma que ele sofreu o maior desmatamento possível. Esse desmatamento ele é proveniente de uma árvore que ficou muito conhecida, né, que deu o nome do nosso país, que é o pau-brasil. Então, o pau-brasil ele foi muito explorado devido, né, à sua tinta, né, o seu poder de tinta que ele tinha. E aí era utilizada de maneira assim, né, exorbitante, aí foi muito explorado. E ele era presente nessa árvore pau-brasil, essa espécie, ela era presente nesse bioma Mata Atlântica. E por isso, né, a gente quase perde esse bioma Mata Atlântica, restando aí uma porcentagem, né, menos de 10% do bioma Mata Atlântica. E aí, com isso, ele é considerado um hotspot. O que que é um bioma hotspot? É aquele bioma em que todos os órgãos ambientais, né, eles ficam de olho, eles fazem monitoramento, para quê? Porque ele já tem uma extensão territorial tão pouca, já foi tão devastado, que pode chegar ao ponto de se acabar, entrar em extinção, não existe mais esse bioma. Então, ele é considerado um hotspot porque ficam-se de olho, fazendo análises, né, fazendo levantamento, para que não haja uma maior destruição e esse bioma ele tenda assim, né, a deixar de existir. Tem uma diversidade enorme, né? O clima é quente e úmido, há uma grande abundância de água, o solo é pobre e raso, e com isso existe um processo chamado de serrapilheira. O que é esse processo de serrapilheira? É quando as folhas das árvores caem no solo e como as folhas, né, são
elas fazem parte de um indivíduo, de um organismo, ela vai sofrer processo de decomposição. Quando ela sofre esse processo de decomposição, né, ela vai estar enriquecendo de nutrientes o solo. E aí, por isso que a gente chama de serrapilheira. As espécies endêmicas que a gente tem lá no bioma da Mata Atlântica é o mico-leão-dourado, né? E aí o pau-brasil, que foi altamente explorado. Vamos para frente. Agora a gente vai falar aí, né, da Mata dos Cocais. Todo mundo já ouviu falar o nome Cocais. Inclusive, o nosso shopping é como Shopping Cocais. Professora, por quê, né? O que que tem a ver? Ou então, será que tem alguma coisa a ver? Mata dos Cocais, Shopping dos Cocais, né? Então, galera, tem tudo a ver, né? Nós aqui, timanenses, nós vivemos em uma região chamada de Mata de Transição, que é a Mata dos Cocais. E é por isso que a gente tem o nosso shopping, né, denominado Shopping dos Cocais, né? Cocais Shopping, tá? A Mata dos Cocais, ela é uma região de transição entre Cerrado, Caatinga e Floresta Amazônica. E o que que é essa região de transição? É quando aqui a gente vai encontrar características tanto da Floresta Amazônica em determinado local, a gente vai encontrar características da Caatinga em determinado local e vai encontrar características do Cerrado em determinado local. Como a gente tem essas três características, né, a gente chama de mata de transição, porque não tem uma que define, tá bom? É, a Mata dos Cocais, ela é rica em palmeira, babaçu, carnaúba e buriti. Temos três climas, né? Equatorial úmido, tropical semi-úmido e semiárido. O solo é rico em minério e também o solo é úmido. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, né? A Mata dos Cocais ela tem essa característica aqui, né? De visão, de visibilidade, quando a gente fala de bioma. E acredito que quem já andou ali, quem foi para São Luís, sentido Caxias, conseguiu visualizar essa mesma imagem aí nas estradas, né? Que é o que caracteriza a Mata dos Cocais. E aqui, né, nós estamos vendo Babaçu, Buriti, e aqui nós estamos vendo a quebradeiras de coco babaçu. Assim, uma importância econômica e social enorme, né? Porque a gente tem várias famílias que dependem do coco babaçu para a sua sobrevivência, né? Então, aqui as quebradeiras de coco, esse é o emprego delas, né? Quebrar coco. E aí a gente tem que esse bioma ele tem uma importância econômica e social enorme. Mais para frente, agora a gente vai falar um pouquinho do Cerrado, né? O Cerrado, ele é o segundo maior bioma do Brasil, né? Perdendo apenas para o bioma Amazônia, né? O Cerrado, ele vem sofrendo um grande processo de desmatamento, né? O aspecto da vegetação, ele é diversificado. O Cerrado, gente, ele é caracterizado por esses caules tortuosos, né? Caules tortos. Por quê? Né? Porque eles vão crescendo em direção ao sol, em direção à luz, em direção à água, perdão, em direção à água, tá? Então, eles são aí tortuosos. Também acredito que vocês já devam ter visto, né, alguma árvore na vida de vocês que ela tem esses caules tortos. E aí, a partir do momento em que vocês estão vendo em determinado local essa árvore com caules tortos, significa que ali, naquele exato momento, vocês estão dentro do bioma cerrado, tá? O clima é tropical, né, conhecido como inverno seco e verão chuvoso. O solo é profundo e bastante arenoso. No Cerrado, a gente está tendo um desmatamento muito grande, como eu já até havia falado para vocês aí, para a área da agricultura, né, para a plantação de soja, cana, milho e algodão. O que levou ao Cerrado também ser um hotspot, devido ao seu índice elevado de desmatamento com relação à área da agricultura. Então, os órgãos ambientais também pararam para olhar, né, e tá fiscalizando, tá analisando esse bioma cerrado, para ele não se acabar, né? Porque
grandes terras, extensões aí, elas foram desmatadas, elas retirada, derrubada a mata natural, né, para ter a plantação. E isso empobrece, né, a região. Isso tira, diminui a diversidade, né, daquela região, mata animais, destrói plantas, então não é nada bom, tá bom? A gente vai falar agora da caatinga. Ah, é aqui alguns animais, né? Eu tenho que falar da capivara, gente, que é muito fofa, né? Então, assim, quem já foi ali na Avenida Piauí, assim, umas 5 e pouco, 6 e pouco da tarde, né? Dar uma corridinha, dar uma caminhadinha, ou então estava passando, com certeza já viu alguma capivara, ou então capivara e suas famílias por ali, né? Eu já vi várias capivaras, né? Elas são muito fofinhas, né? Elas não são ariscas, né? Elas não avançam em você, né? Elas estão lá de boa na delas e só querem viver em paz. Aqui nós temos, né, o veado também, que ele é um animal característico do cerrado. E aqui é a anta, tá bom? Vamos falar agora da caatinga. A caatinga, ela tem essa característica, né? Então, aqui nós estamos vendo o quê? Os cactos, né? E aí, aqui eu já falo para vocês que os cactos, ele é uma das plantas, né, nativas características que definem a caatinga, né? Os cactos, eles não têm folhas, na verdade, as suas folhas, elas são modificadas em espinhos, é por isso que os cactos têm espinhos. Mas por que, professora, que os cactos têm espinhos em vez de folhas, né? A caatinga, ela é conhecida como sertão nordestino, pela sua, né, pelas suas elevadas temperaturas, né, pelo seu período de seca, de sol quente maior do que o período de chuva, né, pelo seu solo ser pobre, né, não enriquecer as plantas. Então, tudo isso faz com que elas sejam conhecidas como plantas xerófitas, são plantas que sofrem adaptações, né? Para não perder tanta água, já que já um ambiente que já não tem água para dar para ela, a pouca água que ela tem, perder é um fim do mundo para essas plantas, né? Elas vão morrer. E aí, gente, elas fazem isso. A folha, vocês vão estudar mais na frente, detalhadamente, mas a folha de uma planta, ela serve para um processo de transpiração, né? Processo de respiração. Isso faz com que haja perda de água. Como lá na Caatinga é muito seco, as plantas não podem se dar ao luxo de perder água pela folha. Então, elas fazem o quê? Modificam a folha em espinhos como um mecanismo de adaptação e sobrevivência, tá? As raízes das plantas são profundas, por quê? Porque a disponibilidade de água no solo é muito pouca, né? Então, as raízes, elas têm que sair, ó, procurando aí no subsolo, né? Procurando água. É por isso que essas plantas têm as raízes profundas. Solo é raso, pedregoso e rico em minérios, né? É altamente tóxico. Não é que seja tóxico, perdão. Mas é um solo ácido, né? Um solo ácido que não favorece o desenvolvimento da planta. E lá na Caatinga a gente tem um processo, né? Que é a correção do solo, que é chamada de calagem. Calagem, Calagem, calagem. E aí, essa calagem ela vai fazer a correção do solo, né? Diminuir a acidez para que essas plantas possam sobreviver. Os rios são temporários, já que a gente não tem, quase não tem chuva, né, no sertão nordestino. Os rios, eles são temporários. O que são rios temporários? São aqueles rios que em determinado período do ano, né, principalmente período muito seco, eles somem, tá? Eles somem. E aí, quando volta a chover, eles aparecem. Aqui nós temos alguns animais, né, que fazem parte do bioma Caatinga. Bora para frente, que a gente está terminando. Vamos falar agora do Pantanal, né? Inclusive a novela aí, né? Bora lá. O Pantanal, ele é conhecido como paisagem alagada. É aquela região que mais de 70% ela é feita de água, coberta por água, é o Pantanal. Né? Clima tropical, inverno seco, verão chuvoso, solo é fértil, a água flui lentamente, né? Aí formando as lagoas. E aqui a gente tem, galera, algumas imagens do Pantanal, né? Que é muito lindo, mas
seu acesso é bem complicado, né? Devido aí a maior parte do seu território ser coberta por água. E aí a gente tem, né, aqui algumas espécies de seres vivos que estão presentes lá no Pantanal. Então, galera, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando aí para a professora Taína, para mim, em sala de aula, né? A gente ainda vai fazer atividade, vai falar sobre esses biomas em sala de aula mais aprofundado, mas deixo aqui meu abraço, né? E vamos manter o foco para que esse ano também a gente possa desenvolver um ano excelente na disciplina de ciências, tá bom? Um beijo, um abraço e até mais.